Você sabe de onde vêm as palavras, as gírias, o nosso baianês inconfundível? Sábado, o Conexão leva você para uma viagem histórica pela linguagem portuguesa cheia de significados. A nossa língua tem a contribuição negra e essa contribuição negra não pode ser negada. E é brincando com as palavras que o escritor Deco Lippe revela sentimentos. Se não fizer com afeto, não sei se eu consigo. É sábado, hein? Cedinho, às 6h50. Muitas vezes, as pessoas veem as variações da língua, as alterações da língua como erros de português. Será que a gente não pode enxergar aí, na verdade, ao invés de um erro, um ajuste de contexto histórico ou tentativas de identidades que foram negadas? Depois da chegada da linguística como uma ciência, né, até então os gramáticos tentavam definir de forma política mesmo a língua como algo único. Então, a gente antigamente aprendia a língua portuguesa sempre a partir da perspectiva da gramática, certo? De um português do passado, de um português europeu. De um tempo para cá, a gente vem entendendo cada vez mais que a língua inevitavelmente está em processo constante de mudança. Se a gente for pensar nisso, a nossa língua ela é muito mais africana do que portuguesa. Só é a gente também observar as contribuições de palavras que a gente tem na língua portuguesa, que são oriundas lá do continente africano. Então, é um equívoco a gente pensar hoje em dia assim, que a língua portuguesa é a nossa língua materna. É uma língua prima, uma língua tia, mas a nossa língua, assim, o nosso traço linguístico, ele tem toda a base da língua africana. Agora, além também das culturas africanas, tem a contribuição da língua indígena que torna essa língua materna mais ainda duvidosa, né? Exatamente, né? A gente, quando estuda, a gente se depara com tupi-guarani. Inclusive, muitas palavras hoje em dia que nós utilizamos vêm dessa raiz. Então, a gente tem que considerar também esse traço da nossa cultura como um traço importante para a configuração da nossa língua. Aniversariante, não sei se é aniversariante, mas homenageada é a língua portuguesa do nosso papo. A gente pode pensar que a língua portuguesa, com toda a sua beleza e sedução, foi usada como uma ferramenta colonial para dominar povos ou não? Podemos pensar assim, e a gente tem várias evidências, né, Aldri, nesse sentido, porque língua é ideologia, né, e língua é poder. Então a gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui, eles fizeram essa dominação assim geral, né? Tem até um poema de Oswald de Andrade que fala disso, né? Oswald naquela época já identificava essa questão, que é um poema chamado Erro de Português, que ele diz mais ou menos assim, que quando o português chegou aqui, vestiu o índio, né? Ele chama índio porque era a palavra utilizada na época. Então ele fala dessa violência que os indígenas sofreram com a chegada dos portugueses, que houve até um apagamento, né? Dessa forma de falar do nosso tronco lá linguístico tupi-guarani. Quando Portugal chegou aqui, já existia mais de 200 línguas aqui faladas, todas vindo dessa matriz tupi, né, do tupi-guarani, principalmente do tupi. Então assim, a gente tem a língua padrão, que é uma variação também. Por que uma variação? Porque ela não é falada da mesma forma em todos os lugares do Brasil. Ela é uma variante da língua que a gente utiliza muito mais quando a gente está na modalidade escrita e ela há uma unidade maior, bem entre aspas isso, mas a língua falada ela é muito rica, ela é muito maleável. Então assim, não podemos considerar erro, a gente considera uma riqueza e isso tudo contribui para que a língua seja dinâmica, seja o que ela é, né? Porque a gente chega em outros territórios, em outros espaços e a gente vai aprendendo com aquela forma de falar. Você falou que tem assim uma variação que é do sul, uma variação que é do norte, né? E o baianês faz parte desse jogo de ajustes da língua portuguesa? O que é o baianês? O baianês é como se fosse o nosso dialeto, a gente trata dessa forma carinhosamente, né? Porque nós somos muito orgulhosos. São palavras, são gírias criadas por nós baianos e que muitas vezes conseguem alcançar o país inteiro, por exemplo. Vou chegando por aqui para falar para vocês que a Bahia é inovadora no uso do português. Temos próprio linguajar e aqui eu posso falar desse tal de baianês. O baiano não se cansa, o baiano fica morgado.
O baiano não tem pressa, o baiano é afobado. Doença aqui não carece, baiano não adoece, ele fica barreado. Você falando do erro que não é erro, não tem como não lembrar da maravilhosa pensadora Lélia Gonzalez, né? Que na década de 80 trouxe uma reflexão sobre a troca do L pelo R nas comunidades negras. Estou falando do chicrete, por exemplo, explicando que nada mais é do que uma expressão de uma identidade ancestral através da língua, né? Que irrompe ali no meio. Para você, o que é o português da Lélia Gonzalez? Eu acho que essa contribuição de Lélia, ela foi fundamental para a gente não silenciar mais uma contribuição dos povos negros, né? Porque o português, que é um conceito de Lélia, é justamente isso, é a gente olhar para a nossa língua e perceber as contribuições que os negros dos países africanos trouxeram para o nosso vocabulário. Essa questão do português, falando sobre o preconceito linguístico, né, que a gente tem no nosso país, e principalmente um preconceito que cai muito mais nas pessoas pretas, né, nas pessoas negras, são maiores alvos sempre de qualquer tipo de preconceito, inclusive linguístico. Então é aí que vem o português, e que ela cria, né, a teoria do português, que nada mais é do que a influência africana sobre o português falado no Brasil. Lélia Gonzalez, ela caminhou por várias áreas, inclusive a área da linguística, e ela conseguiu enxergar que, por exemplo, quando as pessoas pretas, por exemplo, falavam Flamengo, e as pessoas eram desrespeitadas, falavam que eram pessoas ignorantes, que não sabiam falar, nada mais é do que um português falado com muita influência africana. Porque a gente, nas línguas banto, na língua iorubá, a gente não tem a presença do L, né? Não tem a presença dessa consoante. Então, por esse motivo, ao invés de falar Flamengo, falavam Flamengo, enfim, e outras palavras que têm essa mesma coisa do L. Então, Lélia identificou isso e resistiu durante todo o tempo para que as pessoas soubessem que esse português é uma língua legítima, inclusive uma língua estudada, pesquisada aí por pesquisadores de mestrado, de doutorado, para validar isso aí dentro da nossa língua. Porque, infelizmente, a gente vive num país que todos nós sabemos, infelizmente, é muito racista e que tenta negar traços da cultura africana no nosso território, sendo que nós somos frutos e somos filhos, né, do continente mãe, que é a África. Então, o português que Lélia Gonzalez muito bem identificou e documentou e registrou e resistiu falando, é, de fato, essa contribuição dos negros para a nossa língua. Então, viva a língua portuguesa! Viva a língua portuguesa repleta de contribuições!